Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar aí do que é tensão para vocês, tá? Lembrando que esse capítulo é referente ao capítulo 1 do livro texto, tá? E nós vamos dar prosseguimento aí com as nossas aulas. Essa aula, pessoal, vai se dividir nos seguintes tópicos, tá? Primeiramente, nós vamos definir qual é o conceito de tensão, tá? O que é para a gente, o que é que significa tensão. Depois nós vamos dar uma visão sobre o estado geral de tensão, o estado mais genérico, né, mais completo, do que seria esse estado de tensão num corpo qualquer. Depois nós vamos definir aí dois tipos de tensões que são extremamente importantes para nós. São as tensões normais, né, tensão normal média. Depois a tensão de cisalhamento média, tá? Depois nós vamos definir quais são os tipos de cisalhamento, tá? Cisalhamento simples, cisalhamento duplo, como vocês vão ver. E depois vamos falar dos conceitos, né? E do que significa as tensões admissíveis num projeto, tá? Como considerar essas tensões no desenvolvimento de projetos. Depois nós vamos falar rapidamente aí de projetos de elementos com ligações simples. Então, para a gente começar, pessoal, aí definindo o conceito de tensão, antes de a gente começar, a gente precisa definir aí quais são as nossas hipóteses, tá? Primeiramente, eu tenho que considerar, né, nós vamos considerar que esse material ele é contínuo, tá? Ou seja, ele tem uma distribuição uniforme da matéria sem vazios, tá? É uma simplificação, né, digamos assim, porque a gente sabe que nos corpos sólidos é muito comum você ter vazios, né? Estruturas como metais, concreto, tá? Os plásticos, né? Madeira, todos esses materiais eles têm algum vazio dentro deles, que a gente vai desconsiderar, tá certo? A gente vai desconsiderar aqui no nosso curso. Outra coisa é que esse material é coeso, né? Ele não tem nenhuma falha, trinca ou separações, tá? Então, esse material, para mim, é um material contínuo, tá? Sem nenhum vazio e coeso, tá? Sem nenhum dano aí, sem nenhuma falha, trinca ou separações. Então, como a gente havia comentado aí, pessoal, nas aulas anteriores, né? Quando eu tenho uma seção de um corpo, né? Eu tenho várias forças, né? Eu posso ter várias forças agindo nesse corpo, tá certo? E essas forças, elas podem ter uma orientação, digamos assim, se elas estão sujeitas a um estado de tensão onde eu tenho várias forças agindo, eu posso calcular qual seria a resultante dessas forças, né? Só que essa resultante nem sempre está orientada, né? Nem sempre ela está na direção que eu preciso, né? Uma direção mais conveniente para que eu trabalhe com ela, tá? O que é que eu faço então? Eu decomponho essa força em duas componentes, tá? A resultante da força que age nessa seção, eu decomponho ela em duas componentes, uma que é perpendicular, tá certo? Que eu vou chamar sempre aqui de P, né? Delta P, perpendicular ou normal, e uma que é paralela ou tangencial, tá? Que eu vou chamar de força cortante, tá certo? Essas forças, pessoal, a gente comentou em aulas passadas, por que a gente faz isso? Porque o efeito dessas forças é diferente, tá certo? As forças normais, né? Ou perpendiculares ou axiais, no caso de um elemento linear, tá? Elas têm um efeito de alongar ou de encurtar esse corpo, tá certo? Esse é o efeito das tensões, das forças normais, tá certo? Forças perpendiculares, né? Longitudinais, tá? Todos esses nomes. Enquanto que o efeito da força que age paralela aqui é de mudar a forma, tá? É de mudar a forma, de criar aí um cisalhamento. A gente vai ver aí o que é o cisalhamento, mas é esse efeito na mudança da forma do corpo, tá? Ele vai
deslocar esse corpo aí de um certo ângulo, certo? Então, essa é a razão pela qual a gente substitui essas forças aqui numa direção arbitrária para duas forças que são perpendiculares e paralelas, tá certo? Essas forças, tá certo? Dividido, né? Se eu pegar essa força que age aqui nessa seção e dividir pela área da seção, certo? No caso aqui, a área dessa seção aqui, eu teria o que eu chamo de tensão, tá certo? Tensão é, então, força sobre área, tá? Nada mais é do que força sobre área. Professor, tensão sempre vai ser isso? Sempre vai ser força sobre área. O que é que vai mudar? É o tipo da força, tá? Como eu falei, se essa força for normal, tá? Eu vou representar ela pela letra grega sigma, tá? Então, sigma é igual a força normal. Enquanto que o tau, né? Outra letra grega também, tau, vai ser a força de cisalhamento, ou tensão de cisalhamento, no caso. Cisalhamento, tá? Então, se eu decompor essa força T, dividir pela área A, né? Então, eu vou decompor, eu vou ter as duas componentes, sigma e tau, tá certo? Então, se eu pegar aí dividir essa força pela área, e eu pegar as duas componentes, eu tenho aí as tensões normais e de cisalhamento, certo? Só para ficar aqui bem claro, tá? Como eu falei, tensão normal, né? A força sempre vai estar agindo perpendicular ao plano que eu estou considerando, tá? No caso, essa face aqui, né? Então, a força, essa força P aqui, tá? Essa força P aqui, quando ela age sobre essa área aqui, tá? Ela vai causar aí uma tensão normal, tá? Enquanto que a tensão de cisalhamento, tá certo? Ela, como a gente viu, ela age aí paralela à face, tá? Paralela à seção que eu estou considerando, certo? Eu tenho o cisalhamento agindo aqui nessas direções, tá certo? Então, como a gente viu lá, a gente decompôs a força T em duas parcelas, né? Se tiver um delta T lá, decompus nas duas parcelas, delta P e delta V, tá? Então, se eu dividir isso aí pela área, eu tenho as duas tensões, tá? Como a gente falou, sigma para representar a tensão normal, tau para representar a tensão de cisalhamento. Só, pessoal, que quando eu tenho um corpo, tá? E a gente já vem fazendo isso aí nas aulas anteriores, quando eu tenho um corpo, né? E eu considero uma seção, ou seja, se eu estivesse cortando esse corpo ao meio, tá? Eu posso ter aqui uma representação geral dessas forças que eu não posso garantir qual é a direção que essas forças estão agindo, tá certo? Elas são forças aí que agem no sentido arbitrário, mas elas sempre vão ter uma resultante, não é? Se eu considerar uma areazinha pequena, tá? Um ΔA aqui, que está representado aqui nessa figura, né? O ΔF, tá? Ou seja, a força que está agindo nessa área específica, eu vou decompor ela aí basicamente em três componentes, tá? Nós estamos falando do estado geral de tensão ou estado tridimensional, tá? Estado 3D de tensão. Então, eu tenho aqui as três dimensões, né? As três orientações, x, y e z, tá? X, Y, Z. Esse é o estado mais geral de tensão. Eu não preciso mais do que, né? Eu não tenho mais do que essas orientações aí, tá? Então, voltando aqui, se eu peguei essa areazinha, né? Um ΔA, tá? Eu tenho aí uma força ΔF agindo e que eu posso decompor as suas componentes normais e
paralelas, tá? Ou tangenciais, né? Se eu estou considerando o estado tridimensional, tá? A normal vai ser uma só, né? Mas eu posso ter duas componentes tangenciais, né? Uma que age na direção de y e uma que age na direção de x, tá? Porque eu tenho nesse plano aí, eu tenho duas direções, né? Eu tenho a direção x e a direção y, tá? Então, eu tenho três componentes, tá certo? Três componentes para cada face dessa tensão, eu tenho três componentes, tá certo? Então, vamos lá. Se eu pegar essa componente, certo? Delta F, e dividir pela areazinha que eu estou considerando aqui, que é esse delta A, tá? Delta A, isso aqui vai ser igual ao quê? Delta F, delta F, Z, vamos considerar aqui delta F na direção de Z, tá? Como na direção de Z ela faz um ângulo aqui de 90 graus, ou seja, é perpendicular, isso aqui vai ser igual a força sobre área, vai ser igual a tensão normal, tá certo? Tensão normal. Já se eu pegar aqui o delta Fx dividir pelo delta A, que é a área, eu vou ter, como eu falei, o tal, tá certo? O tal. Eu tenho, da mesma forma, se eu pegar o delta Fy dividir pelo delta A, eu tenho que isso aqui é igual o tal também. Aí você se pergunta, professor, o tal aí vai ser o mesmo? Né? Vai ser o mesmo, por quê? Porque esse f de x pode ser diferente do f de y, né? Como eu estou vendo aqui, ele é menor, tá? Vai ser o mesmo? Não, não vai ser o mesmo, tá? O delta, a tensão normal, ela precisa, né? Todas essas tensões, para a gente saber em qual direção elas estão atuando, eu preciso atribuir índices a ela, tá? No caso das tensões normais, um índice só já me basta, tá? Se eu disser que isso aqui é sigma z, isso para mim já é suficiente para dizer que é uma tensão normal, porque eu estou usando sigma, e ela está agindo na direção de z. Tá? Já no caso do cisalhamento, eu preciso de dois índices. Tá? O primeiro índice, certo? É o índice que vai definir qual é o plano perpendicular, tá? É o perpendicular a que eixo, tá certo? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o delta Fx, tá? Ele age, esse plano A aqui, ele é perpendicular ao eixo Z, não é isso? Esse plano, ele é perpendicular ao eixo Z. Então, é tal Z, tá certo? É o primeiro índice. O segundo índice me dá a direção, ou seja, na direção de x. Então, essa tensão de cisalhamento é o tal Zx. Tá? Vamos fazer essa outra aqui. Delta Fy, ela age também nesse plano que é perpendicular ao eixo Z. Tá? É o plano que é perpendicular ao eixo Z. Então, é tal Z, só que agora na direção de y. Tá? Então, essa é a nomenclatura que eu uso para definir as tensões no estado multiaxial, ou no estado geral, ou tridimensional de tensões. Tá? Para tensões normais, eu preciso só de um índice, tá? Seria sigma x, sigma y, sigma z. Já a tensão de cisalhamento, ela precisa de dois índices, tá? Um primeiro índice é o plano perpendicular ao eixo que ela está atuando, né? E o x é a direção, tá? Então, perpendicular e na direção. Perpendicular a z, tá? Na direção de x, perpendicular a z na direção de y. Eu considerei, tá? Primeiramente aqui, esse plano, né? Esse plano aqui. Mas eu poderia continuar cortando esse corpo aqui em vários outros planos, né? Considere que eu tenha agora esse plano aqui, certo? Cortei o corpo de novo, tá? Quais são as tensões, certo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá um pouco pequeno aqui.
Mas quais seriam as tensões aqui? Primeiro, a tensão normal, né? Que agora ela está agindo o quê? Na direção de Y. Então, eu tenho... Vamos colocar aqui uma setinha aqui. Tensão normal vai ser sigma, a direção de Y, sigma Y. Tá? Quais são esses dois taus aqui? Vamos pegar esse primeiro aqui para cima. Esse primeiro, tá, é o tau perpendicular, na verdade, perpendicular ao plano Y, tá? Tau Y, na direção de Z, tá? Então, essa daqui, né, é o tau YZ. A outra é perpendicular ao Y, tá? Então, é tau Y na direção de X, certo? Então, eu tenho aí o sigma Y, tau YZ, tau YX. Da mesma forma, tá certo, pessoal? Da mesma forma, se eu cortar pela terceira vez esse corpo, agora eu vou ter as tensões. Quem é a tensão normal? Sigma, agora na direção de X, sigma X, tá certo? Quem é o tau? Esse tau aqui, né? Ele é perpendicular ao eixo Y, tá? Então, é o tau Y na direção de X. E esse outro é o tau, né, também perpendicular ao Y, na direção de... Não, desculpa, esse aqui é a normal, né? X, esse daqui, que é o nosso, né? Então, ele é o tau perpendicular, tá certo? Ao X. Na direção de Z, tá? Só, eu acho que eu cometi um engano aqui. É tau. Não foi um engano não, porque vocês vão ver que isso aqui é a mesma coisa, tá? A ordem dos índices aqui não importa, mas aqui, seguindo aqui a nossa convenção, seria tau x, y, tá? Tau x, y é a mesma coisa de tau y, x, a gente vai ver por quê, certo? É uma condição de equilíbrio. Beleza? Então, se eu pegar todas essas forças aqui, eu peguei cada um desses planos aqui, né? E para cada um deles eu tenho, né, 3 componentes aí. Uma normal e 2 de cisalhamento, tá? Nesse plano aqui, né? Primeiro, eu tenho sigma Z, tau Z, Y e tau Z, X. Nesse plano aqui, eu tenho sigma Y, tau YZ e tau YX. Nesse plano aqui, certo? Eu tenho sigma X, tau XY e tau XZ, tá certo? Então, essas 9 componentes aqui, pessoal, elas me dão o estado geral de tensão, tá? Então, no estado geral, ou tridimensional, ou triaxial, ou multiaxial, ele é definido por 9 componentes, tá certo? Como a gente viu aqui, tá certo? A gente vai ver que algumas dessas componentes são iguais às outras, mas, de uma forma geral, a gente vai dizer que isso daí define o estado geral de tensão. Então, agora vamos falar de tensão normal média, tá? A gente falou que eu preciso definir aí, né? Na verdade, é interessante que eu trabalhe com duas tensões, uma normal e uma paralela, né? Uma perpendicular e uma paralela. Então, vamos começar aqui pela tensão normal, que é a tensão perpendicular, certo? Sempre que eu tenho barras carregadas axialmente, tá? Ou seja, quando a carga atuante nela funciona no eixo desse elemento, tá?
eu tenho que eu tenho uma carga normal, tá? Onde é que isso acontece? Em elementos de treliças, pendurais, parafusos, tá certo? Sempre que eu tenho isso aí, eu tenho pilares, por exemplo, onde eu tenho a carga axial. Sempre que isso acontece, o carregamento axial, ele vai causar aí, preferencialmente, uma tensão normal, tá certo? Quais são as hipóteses simplificadoras aqui, tá? A gente sempre está trabalhando aí com essas condições simplificadoras que permitem que a gente transforme um problema muito complexo num problema um pouco mais palatável, um pouco mais palpável, tá certo? Então, quando eu aplico uma carga axialmente, eu vou considerar que a barra permanece reta antes e após da aplicação da carga, tá? Eu vou considerar que se essa carga é de compressão, essa barra ela vai encurtar um pouco. Se essa carga for de tração, essa barra vai aumentar um pouco, mas ela vai continuar reta, tá? Ela não vai, o que a gente chama de flambar, né? Ela não vai entortar, digamos assim. A seção transversal permanece plana, tá? Durante a deformação. Despreza-se distorções localizadas. A gente vai ver qual é o efeito dessas distorções localizadas, tá? Quando eu tenho uma força, principalmente uma força pontual agindo no corpo, essa força vai ter a tendência aí de causar uma perturbação próximo à região onde ela está sendo aplicada, tá? Eu vou desprezar isso aí, certo? A terceira hipótese é que a deformação da barra é uniforme desde que a carga seja aplicada ao longo do eixo do centroide da seção transversal, tá certo? Se isso aqui acontecer, né, a deformação é uniforme, e o material seja homogêneo e isotrópico. Tá? Homogêneo a gente já viu lá, né, que ele é feito, né, que ele não tenha heterogeneidades, desculpa, tá? Seja feito de um material só, né? E que ele seja isotrópico. O que é isotrópico? Isotrópico é que as propriedades são as mesmas nas diferentes direções. Tá? Então, se eu olho para a direção X, ou direção Y, ou direção Z daquele material, todas elas têm as mesmas propriedades. Então, essas são as nossas hipóteses simplificadoras que a gente vai usar aí ao longo do nosso curso. Tá? Então, vamos voltar aqui. Né? Se eu tenho, no caso aí, uma barra, né, como eu falei, sempre que eu tenho uma barra e uma carga, né, axial sendo aplicada nela, eu tenho uma tensão normal, tá certo? Se eu pegar essa barra e cortar ela ao meio, né, como eu sempre venho fazendo, tá? Então, eu tenho essa força externa P, tá certo? Se eu cortar ela ao meio, para esse corpo estar em equilíbrio, tem que haver uma força P interna que vai equilibrar essa seção, não é? A gente já viu isso aí no capítulo sobre equilíbrio dos corpos, tá? Então, se eu corto isso aqui, essa força externa ela vai ter que ser equilibrada por uma força interna. Elas têm, obviamente, né, o mesmo módulo, né, o mesmo valor, tá? Mas sentidos diferentes. O mesmo valor, a mesma direção, mas sentidos diferentes, tá certo? E quando eu corto esse corpo ao meio, ele vai criar aqui uma área de seção transversal, tá certo? Se eu dividir essa força interna pela área da seção transversal, eu vou ter, como eu já vi, a tensão normal, né? Então, a força externa, qual é o efeito dela nesse caso aqui? Uma força externa axial, né? Aplicada a um elemento de barra, né? Ele vai criar uma tensão interna, tá certo? Essa força ele vai criar uma tensão interna cujo valor é justamente o valor do módulo da força dividido pela área da seção transversal, tá certo? Só que como a gente falou, pessoal, as hipóteses simplificadoras, tá certo? Elas têm que ser levadas em consideração. Por quê? Porque se eu olhar para os extremos, tá? Na região onde essa força ela é aplicada, você vai ver que eu tenho uma distorção, né? Eu tenho distorções aqui que o corpo não é. Por quê? Pelo efeito de localização. Como essa força está localizada aqui,
né, ela vai ser maior nessa região do que nas regiões mais afastadas dela, tá certo? Só que o que é que a gente observa? A gente observa que esses efeitos, né, eles acontecem mais proeminentemente nas bordas, tá? É o que eu chamo de efeitos de borda, né? Enquanto que aqui no meio, se a gente olhar aqui as linhas, né, o quadriculado, eu tenho uma região de deformação que é mais ou menos uniforme, tá? Essa região aí eu vou considerar no meu trabalho que ela é uniforme, tá certo? Então eu vou sempre trabalhar com essa região aqui, tá? Eu não vou considerar esses efeitos. Por quê? Porque é muito complicado, tá certo? É muito complicado eu saber qual é essa distribuição de forças, né? Considerando, tá certo? Esse efeito de borda aqui. Então isso aí se torna muito complicado. Para eu ver qual é a tensão aqui, essa tensão vai variar, eu vou precisar utilizar aí métodos numéricos complicados e tal. Então, não é o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é assumir que aqui na seção, né, que é afastada, que não é muito próxima das bordas, eu tenho um regime de deformação uniforme. Certo? Então, pessoal, quando a gente vem falando aí das forças, né, das forças normais, tá? Se eu tiver um corpo agora com um formato, né, qualquer, a gente está vendo aqui que esse corpo ele tem esse formato aqui, né? A seção transversal dele é essa daqui, tá? Eu posso trabalhar com essa força, né? De forma que ela esteja uniformemente distribuída ao longo da seção. Onde é que isso acontece? Né? Nas regiões afastadas das bordas. Tá? Então, eu considero que essa força ela está distribuída uniformemente sobre essa área, tá certo? E que, se eu pegar aqui porções dessa força, né, delta F, tá certo? Se eu pegar um infinitesimalzinho de força aqui, um ΔF, agindo sobre uma determinada área, tá certo? Então, tem o quê? Quem é a nossa tensão? É força sobre área. Se eu pegar um elemento aqui infinitesimal de área, eu tenho tensão é força, né? No caso, agindo sobre essa areazinha pequena, eu tenho um ΔF, tá? Dividindo isso pela área, né? Tensão é força sobre área, um ΔA, de forma que essa força ΔF, tá? Se eu quiser colocar isso em função de ΔF é igual a tensão vezes o ΔA, tá certo? Então, se eu tenho isso aqui, né? Eu tenho o efeito dessa força ΔF, dessa forcinha ΔF sobre uma infinitesimal de área, eu tenho que ΔF é igual a tensão sobre área, tá? Tensão vezes a área. Se eu quiser, pessoal, saber, suponha que eu tenha aqui uma área, né? Mas que eu queira saber qual é essa força total, né? O que é que eu tenho? Eu tenho que, se eu integrar todos esses ΔFs, ou seja, se eu fizer o somatório de todos esses ΔFs, eu tenho que é o quê? Se eu integrar aqui esse ΔF, tá? Isso aqui vai ser igual a integrar também aqui do outro lado, tensão vezes o ΔA. Ou, considerando aqui, né, um diferencial, agora tratando essa área como uma área muito pequena, né, tendendo a zero, eu posso falar agora em termos de dA, tá? Então, o ΔF aqui, o somatório de todas essas forças integrado na área vai me dar o quê? A força P, não é isso? Força P, tá? Essa força P é igual à integral da tensão dA, tá? Integrado aí sobre a área, tá certo? Então, essa força externa, ela vai causar aí uma força, uma tensão, né? Interna, que se eu somar
todos esses diferenciais, né, todos esses dAs, eu tenho que elas são iguais em módulo, tá? Então, isso aí é uma equação de equilíbrio também, tá? As forças externas são equilibradas pelas forças internas, tá certo? Então, se eu der um zoom agora nesse elemento aqui, tá? Esse elementozinho aqui, né? Esse agora é o elemento ΔA, tá certo? Para essa força estar em equilíbrio, né? Eu falei aqui que essa tensão normal, tá? Ela tem que ser contrabalanceada por uma outra tensão, tá? De igual valor, na mesma direção, mas no sentido oposto, tá? Eu estou chamando de sigma linha, tá? É por isso, pessoal, que a gente, quando decompôs a nossa força, a gente só pegou 3 faces, né? 3 faces. Por quê? Porque as outras faces são idênticas, né? Por exemplo, esse sigma aqui, como pela condição de equilíbrio, esse cubinho ele está dentro de um corpo que está em equilíbrio, então isso aqui não pode estar se movendo, né? Então, se eu tivesse uma força resultante maior aqui, então para isso que está em equilíbrio, essa tensão tem que ser igual à tensão aqui no outro sentido, tá certo? Então, por isso que eu defini as minhas tensões dessa forma. Quando eu tenho, pessoal, essa força aplicada, né, saindo do corpo, ou seja, de tração, a tensão resultante também vai ser uma tensão de tração, tá? No nosso caso aqui, as tensões de tração vão ser consideradas positivas, tá? Já quando eu tenho o contrário, né, quando essa força está entrando no corpo, eu tenho uma tensão de compressão. E a gente vai considerar que as tensões de compressão são negativas, tá? Qual é o efeito da tensão de tração? É aumentar o tamanho do corpo, tá? Alongar. Enquanto que o efeito da tensão de compressão é de diminuir o tamanho do corpo, é de comprimir, tá certo? Então vamos fazer um exemplozinho aqui para exemplificar aí, né, esses conceitos que a gente vem falando aqui, tá? Então, a barra da figura abaixo tem largura constante de 35 milímetros e espessura, tá, de 10 milímetros, ou seja, uma barra retangular aí de 35 por 10, tá? Então, essas são as dimensões da seção transversal, tá? 35 por 10, né? Determine a tensão normal média máxima desenvolvida na barra quando esta está submetida à carga mostrada, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho essa barra, ela está sendo puxada aqui por essas forças, né, nas extremidades, uma força de 12 kN nessa ponta, uma força de 22 kN nessa, e ao longo dela, tá? Eu tenho esses esbarros aqui, né? Eu tenho essas peças metálicas soldadas aqui nela e eu tenho forças agindo aqui, né? Nesse caso eu tenho essas forças de 9 kN e 4 kN, tá certo? Como é que eu faço para trabalhar com isso aí? Ele está pedindo qual é a tensão normal média máxima, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai fazer, primeiramente, o diagrama de corpo livre, tá? Dessa barra, né? Então, se eu tenho, por exemplo, quantas seções a gente tem que dividir esse corpo, tá? A gente tem aqui 3 áreas bem definidas, né? Por exemplo, eu tenho essa área aqui, tenho essa e tenho essa, tá? Se eu dividir esse corpo em qualquer parte aqui, tá? Se eu considerar a minha seção aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, isso vai fazer diferença em relação ao equilíbrio do corpo aqui, pessoal? Isso aqui, até chegar nesse ponto, tá? No limiar de tocar aqui no ponto B, não faz diferença aonde eu cortar aqui, onde eu considerar a minha seção. Por quê? Porque a única força que vai estar agindo aqui são esses 12 kN, né? Uma força externa de 12 kN. Então, obviamente, a seção, tá? A seção que eu estou considerando, ela vai ter uma força interna que vai equilibrar
né? Essa força externa, e essa força interna vai ser igual a ela, só tem uma força, tá? Então, a força externa é igual à força interna aqui, PAB, que vai ser também de 12 kN, tá? Qual seria a tensão aqui, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma área, né? A força, a tensão normal, força AB dividido pela área, tá? Quem é essa área aqui? Só lembrando, a área da seção transversal é igual a 35 milímetros vezes, qual é a outra dimensão? 10 milímetros, tá? Então, eu tenho aqui a área igual a 350 milímetros quadrados, tá? Então, eu tenho a força, essa tensão normal aqui, seria PAB, que é igual a 12 kN, ou 12.000, tá? 12.000 dividido por 350, tá? Vamos deixar por enquanto isso aqui. Vamos ver, ele está pedindo qual é a maior, né? Vamos ver qual dessas, como a área é a mesma, né? A maior tensão vai ser aquela que tiver a maior força atuando, né? A maior força interna. Então, vamos fazer para outra seção, tá? Se eu cortar agora esse corpo aqui, nessa seção aqui, tá? Entre B e C, mais uma vez, qualquer ponto entre B e C, né? As equações de equilíbrio vão ser as mesmas, tá? Quais são? Eu tenho 12 kN nessa direção e eu tenho aqui duas forças de 9 kN, ou seja, 18 kN atuando na mesma direção. 18 com 12 daria 30, né? Então, a força interna para equilibrar isso aqui é igual a 30 kN, tá? Essa aqui era de 12, essa aqui agora é de 30, tá? Se eu pegar esse corpo agora e cortar aqui, tá? Eu poderia, como a gente viu, olhar para os dois lados da seção, não é? Eu poderia continuar aqui, eu teria 12 mais 18 menos, né, 8, ou olhar diretamente para o outro lado, tá? Se eu olhar para essa seção desse lado aqui, eu só vou ter essa força de 22 kN. Obviamente, é muito mais fácil eu olhar para essa seção aqui do que para essa seção aqui, tá? Então, a força resultante aqui é 22 kN, tá? De forma que a tensão, a maior tensão, vai ser nessa região aqui, tá? Compreendida aqui entre os dois. Por quê? Porque a força é maior, tá? Qual é a tensão, então? A maior tensão? A maior tensão vai ser igual a essa força de 30 kN, tá? 30.000 dividido por 350, tá? Isso aqui me dá uma tensão igual a 85,7 MPa, tá? Por que MPa, pessoal? MPa é quando eu tenho, tá? 1 MPa ou 1 megapascal, 1 milhão de pascal, tá? Eu acho que eu devo ter pulado aí, no slide tinha isso aí, mas só recapitulando, 1 pascal é 1 newton por metro quadrado, tá? 1 megapascal, né, seria 1 milhão de newtons por metro quadrado, mas esses valores acabam sendo muito grandes. Se eu considerar 1 newton por milímetro quadrado, isso aqui é igual a 1 megapascal, tá? Então, aqui eu usei newtons, né? Aqui, quilonewtons, multipliquei por 1000, trabalhar com newtons, em cima newtons, aqui milímetro quadrado, isso aqui é igual a MPa, certo? Então, vamos ver outro exemplozinho aí, né? O elemento AC, mostrado na figura abaixo, está submetido a uma força vertical de 3 kN, tá?
Determine a posição X dessa força de modo que a tensão de compressão média no apoio liso seja igual à tensão de tração média atuante na barra AB. A área da seção transversal da barra é 400 milímetros quadrados e a área em C é 650 metros quadrados. Então, vamos entender o que é que ele está pedindo aqui, tá? Tem uma força de 3 kN sendo aplicada nessa barra. Só que eu posso aplicar essa força em qualquer ponto aqui entre A e C, tá? Eu quero descobrir qual é a distância X, né, medida aqui do ponto A, que faz com que a tensão de tração nessa barra seja igual à tensão de compressão nessa base C. Tá? Sabendo que a área aqui é igual, né, a 400 milímetros quadrados, tá? E aqui é igual a 650 milímetros quadrados. Como é que eu faço isso? Primeiramente eu tenho que fazer, né, sempre eu tenho que fazer aí o meu diagrama de corpo livre, tá certo? Eu ainda não sei, né, quais são essas forças FA e FC, tá? Mas eu tenho aí como descobrir, tá? Vamos lá. Primeiramente, como é que eu faço aí, o que é que eu faço aí com as forças, né? O somatório das forças na direção Y tem que ser igual a zero. Quem são essas forças? Né? Lembrando que a nossa notação, as forças que estão apontadas para cima são positivas, as que estão para baixo negativas. Então, eu tenho FB mais, qual é a outra que está para cima? FC, tá? FC, menos 3 kN, né? Menos 3.000 newtons. Isso aqui é igual a zero, tá? Então, estabeleci aqui primeiro a minha primeira equação. Qual é a outra condição de equilíbrio aqui? É que o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto seja igual a zero, tá? Então, vamos pegar em relação ao ponto A aqui. Somatório dos momentos em relação ao ponto A é igual a zero, tá? Qual é a nossa convenção? A força que tende a rodar no sentido horário é negativa, a força que tende a rodar no sentido anti-horário é positiva. Então, vamos lá. 3.000, né? Se eu pegar aqui a força. 3.000 vezes o braço de alavanca, que é X, que eu ainda não sei qual é, tá? Eu só sei que ela é o quê? Negativo. Por quê? Porque se eu considerar o ponto A, essa força vai ter a tendência de rodar isso aqui no sentido horário, né? Então, ela é negativa. Menos 3.000 vezes o braço de alavanca, que é X, tá? 3.000x, e eu tenho FC. FC vai tender a rodar agora o quê? Sentido anti-horário, então é positivo. Então, eu tenho FC vezes, qual é o braço de alavanca aqui? 200 milímetros, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Eu preciso agora, pessoal, de uma terceira equação, né? Qual é essa terceira equação? As condições de equilíbrio a gente já viu, já foi, né? Só que o problema nos fala uma coisa interessante, tá? Eu quero que esse x seja uma distância tal que a tensão, tá, de compressão média no apoio C seja igual à tensão de tração média atuante na barra AB, tá? Então, a tensão aqui, né? A tensão nessa barra aqui, ela tem que ser igual à tensão, essa aqui é uma tensão de tração, mas ela tem que ser igual à tensão de compressão aqui, tá? Quem é essa tensão, né? Essas duas tensões que tem que ser igual. A tensão da barra, que é dado por o quê? É a força sobre a área, né? F, AB, sobre a área, dividido pela área da seção transversal, né? Que no nosso caso aí é 400 milímetros, tá? A barra tem 400 milímetros, como a gente viu.
FAB dividido por 400. Isso aqui tem que ser igual à tensão de compressão, né, no apoio liso C. Quem é a tensão de compressão? Mais uma vez, força sobre área. Tá? Então, isso aqui é FC sobre a área, que é 650 milímetros quadrados. 650 milímetros quadrados. Isso aqui me dá, pessoal, se eu resolver isso aqui, tenho que FC é igual a 1,625 FAB. Tá? FAB. Agora eu tenho três equações aqui, né? Duas incógnitas, eu posso resolver isso aí. Tá legal? Eu tenho, na verdade, eu tenho outra incógnita, que é o x, né? 3 equações, 3 incógnitas, sistema linear. Se eu resolver isso aqui, né? Se eu colocar esse FC, né, na equação 1, tá certo? Né? FAB mais 1,625 FAB menos 3.000, isso aqui é igual a zero. Isso aqui, pessoal, dá um FAB igual a 1.143 newtons, ou seja, 1,15 aproximadamente, 1,14 quilonewtons, né? FAB e o FC seria, né, substituindo agora de novo aqui, eu teria que o FC é igual a 1.857 newtons, tá? De posse disso aqui, né, de posse do valor de FC, eu posso colocar aqui o FC nessa equação e descobrir quem é o meu x, tá? Se eu fizer isso, eu vou obter um x igual a 124 milímetros, tá? Então, essa é a solução, ou seja, para essa força de tração ser igual a para essa tensão de tração ser igual a essa tensão de compressão aqui, essa força de 3 kN, ela tem que estar aplicada a uma distância de 124 milímetros, tá? Do ponto A, tá certo? Então, agora vamos falar de tensão de cisalhamento, tá? Tensão de cisalhamento, pessoal, é como a gente definiu lá, é a tensão que age paralela, né? Aqui na mesma direção do plano, tá? Se eu tenho uma situação como essa aqui, tá? Eu tenho esse corpo aqui em cima e ele está sendo solicitado por essa força F, né, de compressão aqui, e eu tenho esse corpo apoiado sobre essas duas bases aqui, né? Nessa região, tá certo? Nessa região aqui que vocês estão vendo, esse corpo vai estar sujeito a tensões cortantes aqui, não vai? Por quê? Se eu tenho essa força F, quem é que vai combater essa força? São os esforços cortantes, né? Ou seja, eu tenho, como ele tem duas faces aqui, eu tenho que F é igual a essas forças V aqui, tá? Os dois esforços cortantes, que V seria aqui F sobre 2, né? V é igual a F sobre 2, tá? Então, a ideia de cisalhamento simples, tá? Ou direto, né? É o cisalhamento que é causado pela ação direta da carga aplicada, tá? Não é um cisalhamento que ocorre em função de outras solicitações, como a gente vai ver, tá? Por exemplo, esse aqui é uma força direta que está agindo nesse corpo, que está gerando esse cisalhamento. O cisalhamento poderia estar aparecendo, no caso, indiretamente através de uma flexão ou de uma torção, tá? Então, isso aí não seria o caso. Então, eu tenho essa força aqui, né, e esse cisalhamento simples, direto, está agindo por conta disso aí,
tá?